Iniciou. Bem, hoje, 4 de novembro de 2020, Direito Administrativo 2, com a turma do 8º B. Bem, meus queridos, hoje a gente começa a falar aí de bens públicos, né? Tema novo. Vou estar disponibilizando para vocês aí o material, os slides, para auxiliá-los, né, no estudo de vocês. Antes de começar mesmo no tema, falar para vocês que estão estudando aí pela doutrina que existe uma divergência conceitual, né, sobre a nomenclatura a ser utilizada nesse capítulo. Alguns autores usam bens públicos, outros autores usam domínio público. São coisas diferentes, é óbvio, né? Mas a discussão que se tem dentro da doutrina é qual é mais abrangente. E, sendo assim, sendo mais abrangente, qual deveria ser colocado aí como nome desse capítulo? Bem público, domínio público. Eu, para ser sincero, vou estudar com vocês tanto o conceito de domínio público quanto o conceito de bem público, tá? Mas só para vocês ficarem atentos aí, né? Dependendo da doutrina que você estiver utilizando, vai estar bem público, dependendo da doutrina que você estiver utilizando, vai estar domínio público. É o capítulo que nós estamos discutindo aqui, tá bom? Então, tenham esse cuidado inicial aí. Para alguns autores, o tema deve ser chamado, né, esse capítulo deve ser nominado de bem público, porque bem público é mais abrangente, envolve aí tanto aquele aspecto do direito público, bem como o aspecto do direito privado. Já domínio público só envolve as questões do direito público, né? Eu, particularmente, acabo por utilizar bens públicos, mas fica aí a observação que realmente existe uma divergência. Começando aí pela definição de bem público, legalmente falando, os únicos que se atreveram a escrever um conceito, uma definição de bem público, foram os civilistas. Tá? Lá no artigo 98 do Código Civil tem uma definição, uma tentativa, na verdade, de definição de bem público. Nós não vamos encontrar no ordenamento jurídico nenhuma outra tentativa de definição. E no artigo 98, conforme vocês podem ler depois, está lá assim, ó, são bens públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, os civilistas se utilizaram para definir bem público a quem ele pertence, a pessoa a quem pertence. Né? Então, seguindo, não é, o Código Civil, todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público devem ser considerados bens públicos. Bom, é um conceito, é uma definição. Mas será que essa definição atende aí a abrangência total do que é bem público para o direito administrativo? Né? Bom, vamos pensar um pouquinho? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos executa um serviço público, mas ela é uma pessoa privada. Os Correios é uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa estatal. Né? Se eu pegar esse conceito do artigo 98, os bens pertencentes, a título de exemplo, aos Correios, não são bens públicos. Aí eu faço a seguinte brincadeira, né? Relic vai lá e tenta penhorar a bicicletinha do carteiro. Será que você vai conseguir, Relic? Não vai. Não vai conseguir. Por quê?
Porque se não for bem público, pelo menos é equiparado a bem público, e os bens públicos são impenhoráveis. Está prestando um serviço público, está na execução de um serviço público, está afetado a um serviço público. Logo, esse bem não pode ser objeto de penhora, constrição judicial, é uma das características do regime jurídico dos bens públicos. Perceberam o problema dessa definição, desse conceito apresentado pelo artigo 98 do Código Civil? Mas tem alguns autores, mesmo do direito administrativo, que seguem essa corrente. Então, em razão do artigo 98, em razão das discussões que nós estamos apresentando aqui para vocês, surge dentro do direito administrativo três correntes sobre o alcance do conceito de bens públicos. A primeira corrente, capitaneada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, é a corrente exclusivista. A corrente exclusivista adota exatamente o que está previsto no artigo 98 do Código Civil. Para o José dos Santos Carvalho Filho e aqueles que aderiram à corrente exclusivista, bem público apenas são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Os demais são bens privados, particulares. Essa é a corrente exclusivista. A corrente exclusivista segue o que está previsto no artigo 98 do Código Civil. Por isso, exclusivista. Exclusivo no que está previsto no artigo 98. Ok? Bom, essa é a primeira corrente. Segunda corrente. Corrente inclusivista. Inclusivista. Nessa corrente inclusivista, nós podemos citar aí como autores que adotam essa corrente a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a Maria Silvia Zanella de Pietro, e os autores que fazem a renovação, né, a atualização do livro do professor Eli Lopes Meireles. Então, dentro da doutrina do Eli Lopes Meireles, dentro da doutrina Maria Silvia Zanella de Pietro, eles vão adotar a corrente inclusivista. Para esses autores, além dos bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, também devem ser considerados bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, que integram a administração indireta. Então, para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, os bens dos Correios, os bens do Banco do Brasil, os bens de Furnas, os bens da Caixa Econômica Federal, os bens da Petrobras, que são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, mesmo desenvolvendo atividade econômica, aqui não interessa essa discussão, tá? São bens públicos. Perceberam? Porque corrente inclusivista, nós vamos incluir no conceito de bem público aqueles bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta. Fundações governamentais, empresas públicas, sociedade de economia mista, também são bens públicos. Bom, terceira e última corrente, chamada corrente mista, que é a corrente que prevalece hoje, né? Tanto na doutrina moderna, quanto nas decisões do Poder Judiciário. Corrente mista. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta a corrente mista falando o seguinte, ó. Além dos bens pertencentes às pessoas de direito público, também devem ser considerados bens públicos aqueles pertencentes considerados ou ao menos equiparados, a bens públicos, aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado,
que prestam serviço público e esses bens estão afetados à prestação de um serviço público. Olha que mudou, né? Mudou a ideia. Na corrente exclusivista, o bem chega ao conceito de bem pensando na pessoa a que ele pertence. Na corrente inclusivista, eu chego no conceito de bem público pensando na pessoa a quem ele pertence. Agora, na corrente mista, não. Ele vem e falou, peraí, realmente, os bens pertencentes às pessoas de direito público são bens públicos, mas devem também ser considerados bens públicos todos aqueles bens que estão afetados à prestação de um serviço público. E aí, meus queridos, nós vamos extrapolar a ideia de administração pública, direta e indireta. Por quê? Porque nós temos vários bens particulares de concessionárias, por exemplo, e permissionárias, que estão afetados à prestação do serviço público. E, nesse caso, não podem ser penhorados. Quer ver um exemplo? Triunfo Consebra, concessionária, né, da rodovia aí. Então, a Triunfo Consebra tem lá a sua ambulância. A ambulância que presta socorro na rodovia, que é um bem particular, né, da Triunfo Consebra, presta ou não serviço público? Essa é a pergunta. O que você acha, Eric? Está prestando serviço público ou não? Acho que sim. Sim, está prestando um serviço público. Presta socorro na execução de um serviço público, né? E aí eu te pergunto, seria possível, então, de imediato, de forma direta, penhorar a ambulância da Triunfo Consebra, que está prestando serviço público? Não. Por que não? Porque eu estou utilizando a corrente mista. Sua ideia está certinha, Hélio. Eu estou utilizando a corrente mista. E a corrente mista me ensina que esse bem, estando afetado, ou ele é bem público, ou ele é, ao menos, equiparado a bem público. Certo? Então, se ele não é bem, talvez ele não seja bem, mas pelo menos ele é equiparado a bem. E ele equiparado a bem, ele vai seguir o mesmo regime jurídico, vai ter as mesmas prerrogativas que todo e qualquer bem público. Então, a corrente mista, perceba, todos os bens que estejam afetados à prestação de um serviço público deve ser considerado bem público ou equiparado a bem público. E é justamente essa corrente que vem prevalecendo tanto na doutrina moderna quanto nos julgados dos nossos tribunais. Beleza? Beleza até aí? Vamos seguindo então. O quarto ponto da aula de hoje é o conceito de domínio público. Falei para vocês que estudar tanto o conceito de bem público quanto o conceito de domínio público. Nós temos dois sentidos principais, né, de domínio público, dois conceitos aí, duas acepções de domínio público. Domínio público lato sensu e domínio público sentido estrito. Domínio público lato sensu, né, está relacionado à ideia, né, do chamado domínio eminente. Então, domínio público em sentido lato é o chamado domínio eminente. O que é domínio eminente? Domínio eminente nada mais é, gente, do que o poder político, pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas que estão dentro do seu território. Então, o Estado pode fazer uma intervenção em todos os bens, todas as coisas que estão dentro do seu território, em nome da supremacia do interesse público, em nome da autonomia desse Estado internamente, em nome da soberania desse Estado no âmbito internacional. Então, domínio público lato sensu deriva do domínio eminente, que é esse poder político de intervenção do Estado em todas as coisas que estão dentro do seu território. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre intervenção do Estado na propriedade privada,
né? E nós temos várias ferramentas de intervenção: desapropriação, servidão administrativa, tombamento, ocupação temporária, requisição. Vamos falar de todas elas. E essas intervenções do Estado na propriedade privada, todas têm como fundamento o domínio público, o domínio eminente, que é esse poder político de intervenção. Tá joia? Também temos o conceito de domínio público em sentido estrito. E o que é domínio público em sentido estrito? É a ideia de patrimônio público, tá? São os bens móveis, imóveis, corpóreos, incorpóreos, pertencentes ao Estado. Então, a ideia de domínio público em sentido estrito se aproxima da ideia de bem público, tá? É a ideia de patrimônio estatal, patrimônio público, bens públicos, corpóreos, incorpóreos, móveis e imóveis do Estado. Bom, se vocês pegarem o livro do professor Eli Lopes Meireles, e isso é replicado por outros autores, tá? Nós temos uma divisão, o Eli Lopes Meireles faz uma divisão do domínio público em subdomínios, tá? E é interessante isso, academicamente falando, é interessante, por quê? Porque essa divisão do domínio público em subdomínios, que é apresentada na doutrina do professor Eli Lopes Meireles, mostra a existência de microsistemas administrativistas. Em regra, são microsistemas. Professor, o que é um microsistema jurídico, né? O que é um microsistema? Microsistemas, senhores e senhoras, senhoritas, é quando dentro de um ramo do direito, viu, Milena? Dentro de um ramo do direito, eu pego um tema ali e crio um código para ele. Então, eu tenho direito administrativo, ramo do direito público. Então, eu tenho direito administrativo, ramo do direito público. Eu vou pensar um tema do direito administrativo e vou criar um código para ele. Isso é um microsistema, tá? No caso, aqui nós temos alguns microsistemas administrativos, nem todos, mas alguns, e boa parte deles não tem previsão apenas internamente. Eles não são regulados apenas por normas internas, mas também por tratados internacionais, viu? Então, esses microsistemas que a gente vai discutir aqui agora, esses subdomínios, na verdade, que a gente vai discutir agora, alguns dos subdomínios são microsistemas, eles também são regulados no âmbito dos tratados internacionais, do direito internacional público. Tá joia? Bom, primeiro subdomínio apresentado pelo professor Eli Lopes Meireles é o domínio terrestre, tá? Domínio terrestre são as terras pertencentes ao Estado. Aqui, nós vamos entender de forma ampla, tá? Plataforma continental, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é domínio público, é bem público, tá? Terrenos acrescidos, ilhas, vias, logradouros, áreas ocupadas com fortificações, edifícios públicos, tudo isso é domínio terrestre. Em destaque aí, tem que ser feito destaque, nós temos as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que tanto são discutidas, né? Ora numa ordem científica, jurídica, outra numa ordem científica, antropológica, mas muitas vezes discutida de forma política, tá? Que também é uma ciência e não deve ser ignorado. E é justamente nesse aspecto de teoria geral do Estado, no aspecto político, é que eu faço destaque das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Perceba, meus queridos, não é terra indígena, não é terra do índio. Essa terra é da União, essa terra é do Estado.
ok? Não confundam isso. A terra é da União. A terra é do Estado, é bem público. Pertencentes aos índios? Não, não pertencem aos índios. São ocupadas tradicionalmente pelos índios. E o Estado exerce esse domínio, essa proteção, ou pelo menos deveria exercer essa proteção sobre essas terras, né? E ele é muito incompetente em realizar essa proteção. Mas, de qualquer forma, ele tem esse papel. E por que eu faço esse destaque no âmbito político da teoria geral do Estado? Meus queridos, se eu tenho uma nação indígena, né, e é muito comum essa terminologia, em especial no âmbito internacional, nação A, nação B, nação C, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Nação Yanomami, né? O que falta a uma nação para se tornar um encrave dentro do Estado brasileiro? Território. Então, essa ideia de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é terra da União, é terra do Estado e não terra do índio, não é à toa. Tem uma política de Estado, tem uma ideia de teoria geral do Estado por trás disso, né? Antropologia, parte da antropologia defende essa criação desse Estado independente indígena já há muitos anos, ok? Mas, com base no texto constitucional vigente, isso é impossível, em especial, por se lembrar, né, que a terra não é do índio, a terra é tradicionalmente ocupada pelo índio, e essa terra é do Estado brasileiro, é da União, conforme se depreende do artigo 21 da Constituição Federal. Beleza? Lembraram aí? Conseguiram entender? Segundo subdomínio, domínio hídrico, né? Nós temos aí as águas públicas, né? Águas públicas internas, e as águas públicas, nós temos um código de águas, e aí o domínio hídrico efetivamente é um microsistema administrativista, justamente pela existência de um código de águas, né? Nós temos a lei, além do Código de Águas, nós temos a Lei de Política Nacional de Gerenciamento Hídrico, de Recursos Hídricos, né? E também é um tema que é regulado no âmbito internacional. Nós temos aí tratados internacionais que falam sobre as águas, né? Que o Brasil é signatário. O Brasil é signatário. Bom, nós temos também o subdomínio mineral, né, que também é um microsistema administrativista, porque existe um Código de Minas, né, o Decreto-Lei 227 de 1967, que ainda está em vigor, compreende os recursos minerais do território nacional, tem outras leis, né, mais modernas, mais atuais, mas o Código de Minas, ainda parte dele, né, ainda está em vigor. Outro subdomínio é o domínio florestal, que também é um microsistema administrativista. São bens de interesse comum de todos os habitantes do país, né? O patrimônio é patrimônio nacional. E nós temos o Código Florestal, por isso é um microsistema. Nós temos o domínio da fauna, quinto subdomínio, domínio da fauna, que tem aí como um dos principais instrumentos, o Código de Caça e Pesca, que também é de 1967, que ainda também está em parte em vigor, tá? Que é a Lei 5.197 de 67, parte dela também está em vigor ainda. Então, essa questão da preservação, né, da fauna é prevista no texto constitucional e no âmbito infraconstitucional. E nós temos o Código de Caça e Pesca e outras leis. Eu lembro muito bem de ver uma questão de prova uma vez, e ela é muito bacana porque ninguém espera, né? Salvo o melhor juízo, magistratura federal, que pedia para você marcar, era provão, primeira fase, né? Pedia para você marcar qual dos itens era bem público, era domínio público, tá? E eram vários itens, e dentro dos vários itens tinha lá assim,
O ninho do passarinho. O ninho, sabe, Helic? Aquele que você fica tacando pedra lá na fazenda? Né? Lembrou, né? Então, esse ninho do passarinho, né? É bem público. Sério, professor? Isso caiu na prova da magistratura federal, caiu. Só que ninguém espera, né? Ninguém, às vezes, não estuda, não sabe, esquece que animais, ninhos, abrigos, criadouros naturais são propriedades do Estado. Então, domínio da fauna. Domínio da fauna. Tá joia? Que é um microsistema também, justamente pela existência do Código de Caça e Pesca. Nós temos o domínio espacial, né, a disciplina que regulamenta o espaço aéreo nacional, que também é um microsistema hoje. Por quê? Porque nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7.565, de 1986, que está diretamente ligada a um tema sensível, que é a soberania do espaço aéreo nacional. Mas, por outro lado, em que pese seja um microsistema administrativista, o domínio espacial, nós temos aí o Código Brasileiro de Aeronáutica, boa parte desse Código Brasileiro de Aeronáutica ele é retirado de um tratado, a nacionalização, né, a internacionalização de um tratado internacional que o Brasil é signatário. Esse tema também, né, do domínio espacial, o Brasil é signatário de tratados internacionais que tratam sobre esse tema. Nós temos o domínio do patrimônio histórico, né? Compreende o dever, né, do Estado de disciplinar e proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso dentro da servidão administrativa, dentro do tombamento, que são ferramentas de intervenção do Estado que tem como objeto, ou parte dos objetos, um dos seus objetos, justamente a proteção do patrimônio histórico, né? Artístico e cultural. Então, nós temos aí danças regionais, nós temos musicalidade, nós temos a estrutura arquitetônica, nós temos a parte de esculturas, obras artísticas, expressões culturais, que são protegidas, que são patrimônio público, domínio público. Tá? Quem é de Goiás e nunca ouviu falar em catira, por exemplo? Dança tradicional da zona rural, né? A catira. A catira é um patrimônio histórico, artístico, cultural. Da mesma forma que quando a gente vai para o Nordeste, a gente vai para Recife, a gente fala sobre o frevo, né? Como também é uma expressão artística, cultural e é domínio público. Como quando a gente vai para o Tocantins, né, a gente vê lá sobre a súcia, que também é uma dança cultural, ok? Então, são várias as expressões culturais que a gente pode colocar aqui como exemplo de domínio público do Estado. Outro ponto importante, que sempre é muito discutido, é o domínio do patrimônio genético. Incumbe ao poder público preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país, né? A gente vê muito aí falar em pirataria genética, né? Pirataria ambiental, pirataria genética está relacionada a esse domínio do patrimônio genético. O Estado brasileiro tem essa obrigação de proteção. Não raras vezes a gente escuta aí que japoneses, americanos, no mundo inteiro, né? Vem no Brasil, pega uma substância que é endêmica aqui do Brasil, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, faz pesquisas e faz a patente daquele bem, daquela planta, daquele substrato, né, genético brasileiro, que é endêmico, que só encontra aqui nas nossas, na nossa região. E depois tem que se discutir essa patente, né? Isso é muito comum, está relacionado ao patrimônio genético, tá?
já fizeram patente, fugindo um pouquinho do patrimônio genético, mas está relacionado, né? Já fizeram patente lá fora da cachaça brasileira, da rapadura, e tantos outros produtos que são aqui do Brasil. Né? E aí você tem que discutir isso posteriormente no âmbito das organizações internacionais competentes. E, por fim, o domínio ambiental, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, também é apresentado como um domínio, o último subdomínio, pelo professor Eli Lopes Meirelles. Né? O Eli Lopes Meirelles, ele apresenta aí o domínio ambiental como aquele que busca qualidade de vida de forma ampla, bem de uso comum do povo. Tá? Então, meus queridos, esses são os subdomínios apresentados pelo professor Eli Lopes Meirelles. Bom, nós fizemos uma discussão inicial de conceitos, né? Conceito de bem público, conceito de domínio público, e por que é tão importante chegar a essa conceituação, né? Essa definição do que realmente deve ser considerado bem público? Simples. Porque o que é bem público segue um regime jurídico próprio. E aí tem efeito prático. A gente sai do mundo teórico, dessa discussão aqui conceitual que nós estamos apresentando agora, e vamos para o embate prático. Regime jurídico dos bens públicos. Ou seja, quais são as características, quais são as peculiaridades, quais são os atributos que nós vamos encontrar nos bens públicos. Bem, meus queridos, são 4. Tá? Quais são esses 4 atributos? Primeiro, inalienabilidade ou alienação condicionada. Os bens públicos não devem ser alienados nem a título gratuito, nem a título oneroso, salvo quando atenderem uma série de requisitos para essa alienação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses requisitos. A doutrina moderna prefere chamar esse atributo de alienação condicionada. Porque quando eu falo para vocês inalienabilidade, dá uma ideia de ordem absoluta, que não pode ser vendido de jeito nenhum, que não pode ser doado de jeito nenhum, e não é isso. Na verdade, atendido esses requisitos, ele pode sim ser alienado, ele pode sim ser doado, mas em regra, alienação condicionada. Em regra, inalienabilidade. Os bens não podem ser doados, os bens não podem ser vendidos. Em outras palavras, os bens públicos não podem ser alienados nem a título gratuito, nem a título oneroso, em regra. Esse é o primeiro atributo, essa é a primeira característica do regime jurídico dos bens públicos. Segundo atributo, impenhorabilidade. Impenhorabilidade. Os bens públicos não podem ser penhorados. O que é isso? Os bens públicos não podem ser objeto de constrição judicial. O juiz de direito, no momento de uma execução contra as fazendas públicas, não pode determinar a penhora de um bem público. Por quê? Porque são impenhoráveis. Não há que se falar em penhora, constrição judicial de bens públicos. Os bens públicos são impenhoráveis. É por isso que quando você tem uma sentença contrária às fazendas públicas, condenando a fazenda pública a pagamento de dinheiro, de valores, né? A fazenda pública vai pagar de que forma? Precatórios ou guia de pequeno valor. E demora, né, professor? Demora. Para receber precatório nesse país, tá uma vergonha. Como muita coisa tá uma vergonha, para receber precatório, a lei existe, mas não... É uma ficção, viu? A nossa lei é realmente uma ficção. Tá? Professor, Fala aí. no caso, aqueles bens equiparados a bem público, que está servindo ao público, por exemplo, eu tenho um imóvel alugado, por exemplo, à União. Aí, se eu estou devendo para algum outro particular, algum credor particular mesmo, privado,
ele não pode penhorar aquele meu imóvel? Você pode até fazer a penhora, mas você não vai conseguir fazer o leilão judicial, entendeu? Você vai fazer a Hum, subscrição, o gravando do bem. Mas eu quero ver você vender. Você vai poder vender? Qual que é o objetivo da penhora sem se levar à asta pública? Não tem objetivo. O objetivo de uma penhora judicial é levar a leilão, é levar a asta pública. Se você não pode levar a asta pública, não tem sentido fazer a penhora, porque o bem está afetado à prestação de um serviço público. Relic. mas, então, indisponibilizar pode aquele bem. Você vai fazer o gravame dele no cartório de registro de imóveis para indisponibilizar, né? Não deixar ele disponível, mas vai ficar lá. E aí? Quando você vai receber, né? Quando acabar essa afetação. Enquanto o bem não for desafetado, não tem o que fazer. Inclusive, isso aí também pode levar para o lado, por exemplo, está fazendo um viaduto, a ponte. Aquelas máquinas também são impenhoráveis. Se a empresa está prestando serviço para... Enquanto estiver afetado, sim. Agora, lembrando o seguinte, né? A sua pergunta é bacana, por quê? Porque você levou para os bens particulares que estão afetados temporariamente, né, a prestação de serviço público. Agora, os bens que estão afetados de forma permanente, como, por exemplo, os bens públicos mesmo, em sentido restrito, esses não têm o que falar sobre penhora, são impenhoráveis, você não vai fazer nem constrição, tá? Você não vai fazer nem a indisponibilidade dele. Agora, no caso de bens, né, que estão afetados de forma temporária, esse sim você consegue fazer o gravame, né, no cartório competente e posteriormente levar à asta pública, mas você vai depender do quê? Vai depender da desafetação. Enquanto estiver afetado, você não vai levar à asta pública. Entendi, obrigado. Bom, terceira característica, terceiro atributo, imprescritibilidade. Milena Marques, pergunta para você, liga o microfone aí. Vamos lá. Fiquei sabendo que a Milena é fera em direito civil. Então, vamos pensar comigo aqui, Milena. Olha aqui, ó. Presta atenção com o tio aqui. Imprescritibilidade, o que significa? Você já sabe. Os bens públicos não podem ser usucapidos, ok? Né? Então, bem público não pode ser objeto de usucapião. Não tem como você penhorar a sede da Prefeitura Municipal de Anápolis em razão de uma dívida. Perdão, viajei aqui. Não tem como você usucapir a Prefeitura Municipal de Anápolis. Não tem como você fazer usucapião. Ocupei uma parte da prefeitura e fiquei lá 20 anos. E agora eu vou fazer usucapião. Existe isso? Não, não existe. Eu ocupei uma área verde, que é do município, né? Construí minha casa nessa área verde, estou aqui já há 20 anos, vou usucapir. Tem como? Não tem. Dentro do direito civil, isso tem uma explicação. Nós estudamos dentro do direito civil, Milena. Lembra que quando nós discutimos no direito civil sobre a possibilidade ou não de usucapir, dentro do direito civil, dentro do direito processual civil também, um dos requisitos era justamente o lapso temporal. Lembra disso? Para você usucapir 5 anos, 10 anos, 15 anos. Lembrou? Lembrou? Então vamos lá. Aqui, a imprescritibilidade do bem público está relacionada justamente a esse lapso temporal. Lá no direito civil, a gente aprende assim, ó. Começa a contar o tempo da prescrição positiva a partir de que momento? A partir do momento que eu tenho a posse do bem, né? Eu tenho a posse desse bem, posse mansa e pacífica, com ânimos de domini, com a intenção de ser dono. Bom, tem como a gente fazer isso com bem público, Milena? Você acha que tem?
Não tem, né? Não tem jeito, né? Não. Não tem jeito. Por quê? Se você ocupa um bem público, Milena, você não tem a posse, você tem a mera detenção. Vocês lembraram disso? Lá no direito civil isso foi discutido. Quando você ocupa um bem público, você não está tendo posse de bem público, você está tendo a mera detenção. Então, se você ocupou de forma irregular, né, se você ocupou de forma irregular um bem público, você não tem posse mansa e pacífica desse bem, você tem mera detenção. E o lapso temporal começa a ser contado com a posse mansa e pacífica. Só que aqui, quando se fala de bem público, não tem posse mansa e pacífica de forma irregular, e sim tem mera detenção, então o prazo nunca vai ser iniciado. Entenderam? Entenderam? Lá no direito civil a gente discute muito isso, né? Vocês devem ter visto essa parte aí com Herbert ou com Urani, né? Foi com a Camila, Direitos Reais. Foi com a Camila, Mauro? Isso. Não, então, ó, excelente. Certamente ela deve ter discutido isso com vocês. Tem público, tem posse? Quando ela é de forma irregular? Não, não tem. Tem mera detenção. E a detenção não dá o start inicial de contagem de prazo, da prescrição aquisitiva. Quando você ocupa de forma irregular um bem público, você não tem a intenção de ser dono. Não tem essa intenção. Não existe essa intenção. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, então. Último atributo desse regime jurídico aí. Não oneração ou não onerabilidade. Não oneração ou não onerabilidade. O que é isso? O bem público não pode ser onerado. O bem público não pode ser onerado. Ou seja, ele não pode ser dado em garantia. Quer ver um caso, né, prático, que seria onerar um bem público? O município de Anápolis tem um terreno, esse terreno não é edificado, então é um imóvel urbano não edificado que pertence ao município. O prefeito do município quer fazer um financiamento, quer fazer um empréstimo junto ao Banco do Brasil para construir, fazer uma obra pública. Então ele vai junto ao Banco do Brasil, pede esse empréstimo e dá em garantia hipotecária esse imóvel do município. E aí o imóvel passa a ser gravado, onerado com uma hipoteca. Isso é possível? Para a doutrina majoritária é impossível, tá? Então, meus queridos, a apresentação desses 4 atributos nada mais é do que a apresentação do regime jurídico dos bens públicos. Professor, mas eu já vi algumas decisões falando sobre a possibilidade de onerabilidade. Inclusive, a doutrina que eu sigo, o professor defende que os bens dominicais, que são de ordem privada do Estado, podem ser onerados. Da mesma forma, eu vi da doutrina e vi já algumas decisões de bens dominicais, de ordem privada, que foram objeto de uso capião. Gente, sentença tem aos montes, tá? E realmente tem essa discussão na doutrina sobre a possibilidade de uso capir bens dominicais, sobre a possibilidade de onerar bens dominicais, que são de ordem privada do Estado. Tem realmente essa discussão? Tem realmente essa discussão, tá? Só que o que prevalece, tanto na doutrina como na jurisprudência, é que mesmo os bens dominicais, que são de ordem particular, privada do Estado, não podem ser usucapidos, não podem ser onerados. Isso é o que prevalece conforme a gente vai discutir nas próximas aulas. Beleza? Tranquilo. O último tema da aula de hoje é sobre os requisitos para alienação dos bens públicos. Falei que, em regra, o bem não pode ser alienado, né? O bem, em regra, não pode ser objeto de alienação. Mas, atendendo uma série de requisitos, pode. Quais são os requisitos? Primeiro requisito, que essa alienação demonstre interesse público justificado. É óbvio, né? O primeiro requisito é o interesse público justificado. Segundo requisito,
é que para alienação, para doação, para venda, o bem deve estar desafetado. Afetação, desafetação. Bem público afetado é aquele que está sendo utilizado na execução de uma tarefa pública, de um serviço público, de uma atividade pública. Desafetado é aquele bem que nunca foi utilizado na prestação de um serviço público, na execução de uma tarefa pública, ou já passou por um procedimento, por um ato de desafetação. Ele foi declarado desafetado, ou seja, foi declarado que ele não está sendo utilizado. Então, primeiro requisito, interesse público justificado. Segundo requisito, o bem deve estar desafetado. Terceiro requisito, no caso de alienação por venda, o bem deve ser previamente avaliado. Nós temos que ter uma avaliação prévia para saber qual o real valor, viu, desse bem. Ele deve ser alienado buscando aí o valor real de mercado. Tem que ser feita uma avaliação prévia. Quarto requisito para alienação, se tratando de bens pertencentes, tá? Se tratando de bens pertencentes a pessoa jurídica de direito público, se o bem é pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, tem que ter autorização legislativa. Então, o legislativo tem que se manifestar favoravelmente à alienação. Tá? Quinto requisito, licitação. A licitação para a venda do bem. Essa licitação vai ocorrer por duas modalidades, em regra. Tá? Ou por concorrência, em regra não, vai ser por duas modalidades. Ou por concorrência ou por leilão. Ou é pela modalidade de concorrência, ou é pela modalidade de leilão. E o último requisito, né, ato do presidente da República ou do ministro da Fazenda, no caso de bens imóveis da União. Se tratando de bens imóveis da União, tem que ter aí um ato administrativo praticado pelo presidente da República ou pelo ministro da Fazenda, autorizando essa alienação. Então, meus queridos, esses são 6 requisitos aí, básicos, né, para alienação de um bem público, certo? Por isso que a doutrina moderna prefere, ao invés de falar inalienabilidade, inalienável, a doutrina moderna prefere falar em alienação condicionada. Condicionada ao quê? Ao atendimento de todos esses requisitos. Atendeu todos esses requisitos, aí passa o bem a poder ser alienado. Beleza? Bom, na semana que vem a gente termina bens públicos. Semana que vem não. Semana que vem é prova, né? Semana que vem é prova. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos terminar bens públicos, certo? Semana que vem nós temos aí a prova, né? E essa matéria, bens públicos, não cai na prova. Matéria da prova até serviço público, até a matéria que a gente viu na semana passada, tá bom? No WhatsApp de vocês já está aí o material da aula de domínio público, de bens públicos, tá? Acabei de encaminhar para vocês aí no WhatsApp, bom? Vou postar também no AVA. E agora vocês podem abrir os microfones para fazer perguntas. A Amanda não falou nada ainda hoje. A Naila também não. Perguntas? Matheus Borges, Juliana Braga. Alguma pergunta, gente? Felipe, Malu? Não, professor, por enquanto tá tranquilo. Essa matéria é tranquila, gente. Essa matéria eu acho que é a mais tranquila do semestre. Gente, não havendo perguntas, então, boa prova na semana que vem, tá? Fiquem com Deus. E qualquer dúvida durante o estudo de vocês, daqui para o início da semana que vem, pode me mandar aí perguntas pelo WhatsApp que eu respondo.
Tá bom? Mais um abraço e até daqui 2 semanas. Beleza. Abraço. Obrigado. Boa semana. Tchau. Até mais, aí. Até mais. Tchau, professor. Obrigada, Fica com Deus. professor. Tchau, tchau, menina. Até mais. Até mais, tia. Até mais.